É sempre na terceira vez que dá certo. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que o plano falhou. Porque eu já estou sabendo que vocês tentaram nos desencarnar. Logo à entrada, eu encontro um amigo, o Dr. Paulo, que só agora fui saber, amigo pessoal do Quincas, e que tem uma presença na minha vida, e eu tenho para com ele uma dívida de gratidão enorme. Assim que tomamos assento... Vocês querem que ele fique em pé? Porque... Ah, que bom. O problema é a transmissão. Dá certo? Então vamos embora. Muito bem. Esse Quincas é sempre inspirado, né, gente? Fiquei até mais bonito, não fiquei? Em seguida a gente ouve esse coral que nos transporta aos planos espirituais superiores. Depois vem a nossa querida Joelma com a mensagem daquela, numa voz daquela. Quase desencarnamos, mas falhou o plano. Ainda estamos aqui bem encarnados. Nós vamos falar a respeito desse tema, bem-vindo à vida. É muito comum, olha só, bem-vindo à vida, meu filho. Vem. É muito comum nós começarmos as nossas apresentações, a gente tem uma hierarquia. Normalmente fala o mais velho, hoje nós começamos pelo mais bonito. Mas cabe só uma explicação. Em setembro... Oi, filhote. Em setembro de 2021, nós iniciamos pela Rai TV e mais alguns canais parceiros, como Coromandel Espírita, o canal do CEP, Tupaciguara Espírita, e outros, Rádio Portal da Luz. E recentemente também ingressou nessa transmissão a nossa querida Web Rádio Fraternidade. Começamos lá. Depois, se o Quincas achar proveniente, ele conta a história do início desse programa chamado Prosa Espírita, que hoje já está muito perto do episódio de número 120. Ele acontece todas as quintas, a partir de 20 horas. De 20 às 20h30, mais ou menos. Quem ainda não conhece, é nosso convidado para que a partir de agora acompanhe. Toda segunda, quinta do mês, o Simão Pedro reflete conosco. E fora das segundas, quintas-feiras, a gente sempre recebe um convidado ou convidada que muito nos ensina sempre. Mas eu estou sujeito à avaliação dos meus irmãos, que o êxito do programa Prosa Espírita deve-se à participação do público. Inclusive, essa foi a sugestão que o Quincas recebeu dos espíritos para que começássemos um programa assim. Então, por assim ser, estamos aqui agora convidando a todos para que façamos aqui hoje um programa Prosa Espírita. Assim, fiquem à vontade para perguntar, completar, discordar, no momento que quiserem, a respeito do assunto que quiserem, porque o Quincas e o Daniel vieram preparadinhos para responder. Boa noite, gente. Está todo mundo alegre? Ah, mas parece que está triste, ninguém falou nada. Satisfeitos mesmo? Que tal a experiência da pandemia? Eu vou contar uma coisa para vocês. Estávamos há 2 dias para ser decretada a pandemia.
E eu estava numa reunião espírita, e de repente chegou meu irmão e disse-me assim: olha, prepare-se, porque a nossa irmã, que a Deise conheceu muito, muito amiga, a Virgínia, acredito que também, a Eurídice acaba de desencarnar. Isso 2 dias antes de ser decretada a pandemia. E nós, então, começamos a pensar na vida. Que coisa extraordinária. Aquela minha irmã que estava para completar 92 anos de idade, despedia-se, partia, largando um rastro de saudades, onde a gente recordava desde a infância até a nossa idade atual e vigente, imaginando quantas vezes ela conversou conosco, nos chamou a atenção e nos disse assim: aproveite bem a sua vida, mas saiba que aproveitar bem a vida significa amar o próximo. Sabe, meu Quincas? Ela dizia para mim. Aproveite a vida. Ame o mais que você puder. Desde aqueles que estão perto de você, aos que passem lá fora, aos que caminhem na sua direção ou contra a sua direção. Mas ame. Porque só assim você vai terminar. Ela falou com essas palavras: você vai terminar sendo um crioulo bonito. Será que eu estou bonito? O Elton falou que está bonito. Eu achei esquisito isso, né? O conceito de beleza mudou tanto, né? Depois que nós passamos, então, veio a pandemia, ficou marcada essas saudades. E durante a pandemia nós começamos por live, o Elton em Tupaciguara ou em Uberlândia, o meu querido amigo Daniel, lá em Ibiá, e nós começamos a conversar uns com os outros. E numa manhã, eram 5 horas da manhã, quando acabara de receber uma mensagem que me dizia assim: é preciso falar simplesmente sobre Jesus, assim como Jesus é simples. Fale, converse. É uma prosa, fale. Eu acordei 5 da manhã e liguei para esse menino. O bonitinho. Esse aqui é o cabeludo. E depois eu conto a história dele para vocês verem como é que é, né? Então, e nos dizia, é para convidar e os convidados conversar com vocês. Eu liguei para o Wellington e disse para ele do propósito. E disse logo em seguida para ele: como que vai chamar esse nosso momento? Ele disse: prosa espírita. Falou: é, beleza. E ele falou: espera um pouquinho. E ligou para o Daniel, porque o Daniel é que tinha as máquinas, né, para transmitir, tinha o poder. E aí nós criamos o prosa espírita. E como o Wellington disse, o que nós queremos hoje é uma prosa espírita em torno de bem-vindo à vida. E eu perguntaria para você: você tem alguma reclamação contra a vida? Você tem? Você está insatisfeito de viver? Você está amargurado da sua vida? Você está se sentindo infeliz? Sabe, gente, eu disse aqui certa feita, não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse: gente, não fiquem tristes. Não fiquem, gente, tristes. Descubra a alegria de Jesus. Encanto na beleza da natureza, de ver esplendor num grão de mostarda. Não fique triste. Observe Jesus acalentando as dores e as amarguras de uma mulher que for apanhada em adultério, ou de uma outra que o procura simplesmente para dizer: mestre,
Eu vivo errando. Eu quero mudar. E Jesus mostra a importância da vida. Ele para em um determinado momento, conversando com Marta e Maria, e diz do esplendor da parte espiritual e dos valores das tarefas domésticas. É o amor de Jesus. E nós não precisamos falar discurso, nem falar bonito, para conversarmos sobre Jesus. Esquecer de Jesus na manjedoura. Esquecer de Jesus na cruz. Lembrar de Jesus dizendo, não é? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lembrar de Jesus. Dizendo para uma multidão frenética, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas sobretudo de Jesus, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nisso estão contidas todas as leis e os profetas. Faze isso e viverás. Não precisamos inventar nada. Façamos o bem. Amemos uns aos outros. Sabe, aquela pessoa difícil lá da sua casa? Ame-a. Ah, mas quem? Ame. Um para o outro. E vocês não sabem quanto eu amo a Fabiana. Não é, Fabiana? Porque eu desejo tudo de bom para ela. De manhãzinha eu oro. Toda manhã eu oro. E ultimamente eu tenho pedido a Jesus uma coisa. Jesus, sabe, mestre, me ajude a ser humilde. Me ajude a ser humilde. Porque, sabe, Jesus, se eu for humilde, eu vou valorizar um tanto a minha vida. Beleza, mas eu quero ouvir o Daniel. Vocês ainda não conhecem Daniel. Em Uberlândia, né, fez farmácia, mora em Ibiá, tem um casal de filhos lindíssimo, casou com uma mulher linda, vocês veem ele feio desse jeito, casou com uma mulher linda, vocês precisam de ver, a Rose, sabe? O papai dele e a mamãe, seu Vicente e a dona Perpétua. Se vocês passarem por Ibiá, lá tem a churrascaria São Paulo, Paulista, churrascaria Paulista e o Hotel São Paulo. Eles têm lá. Eu fico magoado com eles, porque toda vez o Wellington vai lá, o Wellington volta reclamando. Fala, ei, Quincas, eu não vi Dona Perpétua, eu vi só o Daniel. E aí, passei fome. Eles têm uma churrascaria, gente, vocês precisam de ver. A Fabiana conhece. Não é brincadeira, não. Mas que bom é viver, não é, gente? Que bom é torcer para o Corinthians. Né? Que bom ouvir o coral cantando. Que música mais doce. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. É tão bom viver de dia, à noite, de madrugada. É tão bom você viver em qualquer hora, em qualquer momento. Esteja em tempestade ou esteja em sol reluzente. Viva. E sinta a vida que vem dos astros, da amplidão maior. Mas não se esqueça e não se acanhe de viver nas coisas comuns aqui da terra. A beleza do pirilampo. Eu me lembro, a gente criança, na noite escura, mesmo porque não existia iluminação como existe hoje, e os pirilampos e a gente correndo atrás. E tinha amigos nossos que colocavam os pirilampos num vidrinho de cor branca. Mas que coisa maravilhosa. Há poucos dias, depois da chuva, lá na minha horta tem um pé de araçá. Reuniram-se
no mínimo umas 12 maritacas. E fazia barulho, barulho. Aí eu descobri por que eles falavam, mulher conversa que nem maritaca. Desculpa. Não é assim, não. Aqui, beleza. Vamos viver? Fica aqui pertinho de mim. Vocês sabem o nome desse fenômeno aqui? Sabe? Na biologia existe um fenômeno chamado osmose. Onde tem mais, tomara que passe para onde tem menos, né? Boa noite, gente. Para mim é uma alegria. É uma alegria estar com esses amigos, esses mestres que eu levo para a vida. E por falar sobre vida, eu queria lembrar uma frase de um poeta que eu gosto muito, chamado Guimarães Rosa. Ele diz que nascer é perigoso. E realmente nascer é desafiador. Porque o feto dentro da vida intrauterina não tem que se preocupar com a alimentação. Porque a placenta leva todos os nutrientes e também as células de defesa. Dentro do útero materno, ele tem um casulo hermeticamente fechado. O barulho mais alto que ele ouve são as batidas do coração materno. Ele não tem que se preocupar com a alimentação, porque todos os recursos chegam até ele. E realmente, nascer é perigoso. Porque lá em Ibiá, todas as crianças que nasceram até hoje, nasceram chorando. Inclusive essa criancinha que estava correndo aqui à frente, para quem não conhece, é o Rafinha, o neto do Eliton. Eu nunca vi um neto parecer tanto com o avô como essa criança. Realmente é impressionante. Toda criança nasce chorando. Talvez para que o espírito tomasse consciência da responsabilidade que o espera nesse período que nós chamamos de vida, de existência corpórea. Aliás, Kardec vai dizer para nós, na questão 344 do Livro dos Espíritos, quando ele trata da ligação da alma ao corpo, que o choro da criança é a consumação do vínculo entre espírito e matéria. Mas se nós pudéssemos parafrasear o poeta carioca, nós diríamos que, na verdade, viver é perigoso. Porque são desafios diários que nós enfrentamos no corpo físico. Talvez aqui em Ibiá não exista, mas lá em Ibiá tem aos montes muitos desafios, muitos deles motivados pela nossa incompreensão. Incompreensão da vida e da oportunidade que Deus nos oferece todos os dias para vivê-la. Porque muitos estamos apenas existindo. E já que o tema é vida,
eu queria chamar a atenção para algo que tem me preocupado muito. E eu peço a licença para usar aqui a primeira pessoa. Tem me preocupado muito. O número de pessoas, de amigos e de irmãos que têm desistido da vida. Que têm se entregado pelas mãos do auto-extermínio. Na verdade, têm desistido da experiência no corpo. Porque nós podemos fugir do corpo, mas da vida ninguém foge. Conforme vai dizer André Luiz, abrindo a obra Nosso Lar, de forma muito poética, e eu tenho para mim Quincas e Wellington, que André Luiz quis impressionar Emmanuel. Eu quero mostrar para ele por que eu vim. Então ele começa a sua primeira obra, na sua primeira frase, de forma poética, dizendo-nos que a vida é fonte eterna, que a vida não cessa e que a morte é o jogo escuro das ilusões. Quero dizer, meus irmãos, que por mais que a vida se apresente difícil, jamais fugiremos dela. E ninguém poderá vivê-la por nós, senão nós mesmos. E queríamos aqui fazer um apelo ao nosso movimento espírita, que dispomos das ferramentas e dos conhecimentos necessários para iluminar as consciências, acalentar os corações daqueles que estão sofrendo, para que juntos possamos trazer a lume um tema tão importante como esse. Já faz mais de 60 anos que Ivone psicografou a obra Memórias de um Suicida. E nós temos simplesmente fechado os olhos, nos acovardado, falado de forma muito superficial e obrigatória sobre esse tema, tão importante e necessário. Em setembro de 2019, já passo agora para o Wellington, senão ele não fala, porque Veloso, quando pega o microfone, quer fazer discurso, não sei se vocês observaram isso. Mas em setembro de 2019, eles me convidaram para participar do mês de aniversário de uma casa espírita. E o dirigente, então, sugeriu o tema suicídio. É um tema que particularmente gostamos muito de falar sobre ele. Inclusive sobre a obra. Porque a obra Memórias de um Suicida não é tragédia. Não é desgraça. É o esforço de um espírito arrependido, que vem nos dizer que há vida mesmo além da vida. E que por pior que sejam as circunstâncias, Deus sempre nos ampara, nos acalenta. Maria cuida de todos aqueles que estão desistindo. Então nos convidaram e ofereceram esse tema. E lá fomos. Antes de começar a palestra, a dirigente me chama num quartinho ao lado, dizendo assim, o tema é suicídio, não é? Eu falei, isso foi o que ficou acordado entre nós, que falássemos sobre o suicídio. Ela então disse, eu queria te pedir um favor. Eu falei, pois não. Gostaria que você não usasse o termo suicídio. Eu falei, como? Não use o termo suicídio. Eu falei, olha, eu vou te dar uma sugestão. Em algum momento, eu vou cometer o ato falho, porque não tenho a capacidade do Quincas, e vou falar suicídio. Então eu sugiro a você
que mudemos o tema. Qual foi a minha surpresa? Ela acatou a ideia. Por medo, por preconceito, por estigma. É um apelo que nós fazemos. Comecemos hoje a falar mais sobre a vida e sobre a importância de vivê-la nesse momento tão importante, nesse dia 30, né, Wellington? Você já queria pegar o microfone. Quer ver? Quer ver? Vamos fazer um teste. Quer ver? Vai, Daniel. Oh, viu? Olha, nós brincamos assim porque nós amamos esse preto velho aqui. Um dia nós estávamos juntos lá no Instituto Espírita do Amor. Aí eu dei um beijo nele na face de cá e o Daniel na face de lá. E a gente postou. Mas o que deu de visualização, porque quem conhece o Quincas sabe, a gente vai junto, está sempre junto nos eventos, nos encontros. Os meus filhos dizem assim: papai, andar com Quincas é um passo e um abraço, né? É, filho, um passo e um abraço. Mas quando eu era bem jovenzinho, que não tem muito tempo, meu pai falou assim: meu filho, você ande sempre com pessoas melhores que você. Vocês viram que eu segui o conselho, né? Porque ouvir esses dois é uma oportunidade de aprendizagem muito grande. Mas antes da gente deixar aqui as nossas singelas considerações, queria ver se alguém tem alguma pergunta a dirigir aos dois irmãos. Ninguém? Gente, vocês aproveitam, porque já disseram que o Quincas está prestes a desencarnar. Né? O Júlio Carvalho, quem disse que ele não demora muito? O Daniel, fala a idade dele, Daniel. Hoje. 110. 110. Então a gente tem que aproveitar a presença dele entre nós. O Simão Pedro, por outro lado, falou assim: se fosse um homem de bem, já teria ido. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma consideração? Sim, nós vamos fazer isso mesmo. O Daniel fez umas colocações muito oportunas, da mesma forma o Quincas. E que me veio à mente, amo contar histórias, vocês sabem disso. Uma história narrada por uma irmã médica lá de Uberaba, a doutora Dulcimar Pereira. A Dulcimar conta que um belo dia recebe uma ligação de um médico obstetra, ela é pediatra. Dulcimar, será que você pode vir acompanhar um parto que eu vou realizar agora de manhã? Vai ser um parto muito delicado. A criança não vai sobreviver. Já estou indo, doutor. E a Dulcimar relata-nos que assim que chegou lá, enquanto ela se preparava naquela antessala onde os se trocam, uma enfermeira também se trocava junto com ela. E a enfermeira lhe disse assim: não sei para que isso, que não existia chance alguma da criança sobreviver. Não sei para que levar esse parto, essa gestação até o final. Ela já sabia. E a Dulcimar saiu dali, daquela saleta, entrou envolvida por esses pensamentos. Então ela se aproxima do médico e lhe diz: doutor, ela sabe que a criança não vai sobreviver. Ela sabe. A única coisa que ela não sabe é o bem que ela está fazendo a este espírito. E ela continua, ela relata que o rapaz, o pai da criança, acompanhou o parto. Então, quando o médico termina o seu trabalho da cesariana e entrega o bebê a Dulcimar, que ela pôde então contemplá-lo, ela viu que realmente não haveria
como aquele bebê sobreviver. Porque tinha uma parte do tórax aberta, a face não estava devidamente formada e os membros inferiores quase que desligados do tronco, mas tinha um coração que pulsava. E ela relata assim, que nessa hora ela colocou o bebê coladinho no rosto da mamãe. E ela disse que viu nos olhos da mãe o mesmo olhar que ela já viu inúmeras vezes nos olhos de todas as mães que recebiam um espírito na condição de filho. O mesmo olhar. Não existia diferença alguma. E que o pai, nessa hora, se aproximou e segurou a mãozinha do bebê. E o coração foi lentamente diminuindo o ritmo das batidas, até que para sempre ele parou de bater. Isso nos trouxe um ensinamento tão grande que pode até parecer trágico. A doutrina espírita não tem nada de de materialista, muito menos de superficial. A doutrina espírita é como um óculos que nos proporciona uma nova visão de tudo, e claro, da vida. Pois que ela nos explica quem somos, de onde vimos. E para aqueles que falam assim, voltou de lá para dizer, inúmeros. Camilo Castelo Branco, presente no livro da dona Ivone, como André Luiz, também pela psicografia do Chico, e outros tantos. Basta depoimentos lá de quem já foi e voltou para dizer como é. Mas na análise um pouco mais aprofundada, nós vamos entender o esforço desse espírito por conseguir um corpo no qual ele pudesse se vincular por 9 meses apenas. O esforço dele. Vocês já pararam para avaliar situações assim? Vamos pensar no perispírito desse espírito. Como é que ele se encontrava? Porque o perispírito é como que a matriz para formar o corpo físico. Vamos pensar no esforço dos benfeitores para que essa mãe sustentasse a gestação até o final. E vocês acham que esse espírito voltou para o plano espiritual? Depois daquela dose contundente de amor? Nunca. Voltou diferente. Sabe por quê? Pode ser que lá atrás ele não tenha valorizado a vida. E agora vem com essa dificuldade para viver. Pois que agora ele já conhece o valor da vida. Minhas irmãs e meus irmãos, a vida é uma bênção. A vida é um privilégio, a vida é um dom. É um privilégio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui que acha a vida fácil? Levanta a mão. Só eu? A minha vida é igual a de vocês.
A vida nossa é toda igual, pode pensar. Todo mundo tem dificuldade. Eu vi esses dias um rapaz, ele tem o apelido de Sansão. Sansão bateu na nossa porta, casmurro, com cara de nervoso. Não, nem tanto, né? Ele não é feio. E aí, ele pediu, e nós buscamos R$2, o entregamos, e eu disse para ele, vai com Deus. Ele voltou, ele já estava indo embora. Para mim, como que se você quer que eu vou com Deus, se eu tenho que pedir, se eu tenho que me humilhar para você, para as outras, para mim poder ter um que comer? Que Deus é esse? E eu dei um sorriso para ele, e ele voltou. Você acredita mesmo em Deus? Eu falei, absolutamente em Deus. E veja bem, a hora que você dispor a acreditar em Deus e a fazer o bem, sua vida vai mudar. Ele foi embora. No outro dia ele voltou. Eu hoje não vim pedir, não. E virou para mim e falou assim, eu descobri que eu sou um crioulo sábio. Eu falei, você tem razão, eu sou muito sábio. Falou, vamos conversar mais? Me fala sobre esse Deus. E nós conversamos sobre Deus. Certo? Nas nossas limitações, porque todos nós ainda somos limitados. Nós estamos distantes de conhecer Deus e por isso nós muitas vezes maldizemos os nossos sofrimentos. Que coisa. A deusa Samu, senta, o Wellington. Não, é porque ele cansa, né? A doutora deusa Samu, ela contou ontem, num programa que nós temos, que não foi ontem, foi no sábado, Jesus nos Lares. Ela contou um caso para nós sobre alguém que estava tentando desistir da vida. Ela é médica, ela atende um punhado de gente. Então, um pai que tem um filho jovem ainda, me parece que 15 anos, não me lembro bem a idade, que já tentou suicídio por 8 vezes, gente. 8 vezes. Aí ele procurou a deusa para dizer, falou, tem um ano que ele ia bem, tal, e ele voltou a falar. E aí eu dei um esculacho nele. Zanguei com ele, dei uns tapas e falei com ele, você já está demais, não é mais para falar nisso. E a deusa disse que o ouviu. E ele falou assim, e agora, Deus? Falou, agora nós vamos começar o tratamento tudo de novo. Porque o que você fez, se você não tiver amor pelo seu filho, ele vai continuar pensando em suicídio. Sabe? Precisamos estar atentos quanto aos nossos familiares, o que estamos transmitindo para eles, por que eles andam diferentes, tristes, e aquele que falar em exterminar a vida, muito carinho e muito cuidado com ele. Converse com quem possa ajudar. Leve essa criança, ou seja, a idade que for, a mudar o ritmo de vida. A, por exemplo, visitar um lar de idosos, visitar uma penitenciária, visitar um hospital, tomar passe. Não precisa ser espírita para tomar passe, e nem se tornar espírita. Não é? Mas nós, os espíritas, se tiver alguém da nossa família entrando na depressão, nesse processo, vamos fazer isso. E, se possível, levar o nome dele para o desobsessão. Mas é preciso cuidado. Sabe o que é que dá entusiasmo nosso para viver? É a alegria de viver. Viver reclamando. Tem gente que está reclamando porque está chovendo demais, tem gente que está reclamando porque não está satisfeito com o governo, com quem foi eleito, com quem perdeu, com quem ganhou, não está satisfeito. Tem gente que está reclamando das casas espíritas, eu já ouvi nas lives, nós já tivemos a oportunidade de ver. Está reclamando. É perda de tempo, é perda de vida.
E nós precisamos viver intensamente, eu repito. Como que é viver intensamente? Criar serenidade na vida. Ah, mas está tão difícil, Quincas, tudo tão custoso, tanta gente falsa, mas tem tanta gente boa. Mas tanta gente boa. É só você prestar atenção. Só você prestar atenção. E no meio espírita nós temos tantas informações maravilhosas que nós precisamos criar um jeito de viver melhor. Por exemplo, amanhã, 31 dias desse ano, está encerrando o mês, janeiro está acabando. Todos nós aqui vamos fazer um trato. Chegar em casa hoje e pensar assim, esses 30 dias, o que foi que eu fiz? Como é que eu tratei minha esposa? Como é que eu tratei o esposo? Como é que eu lidei com os filhos? Como é que eu lidei no emprego? Como é que eu reagi nesse trânsito? Ainda bem que o trânsito de Uberlândia é tranquilinho, né? Nesse trânsito. Como é que eu agi durante os momentos que choveu muito? Falta de dinheiro se está acontecendo? O que eu fiz? Como é que eu lidei com as pessoas que me procuraram para pedir uma ajuda? Qual a colaboração que eu dei na casa espírita que eu frequento? Porque muitas vezes nós vamos à casa espírita buscar o passe, buscar uma palestra que às vezes nos agrada, ainda tem que ser o orador que nos agrada. Né? Ah, não, hoje é o Quincas que vai falar, não, então não vou lá não. Deixa para a próxima segunda, porque vai ser o Daniel. Viu, Daniel? Eu te elogiei agora. Né? Nós ficamos cheios de coisas. Gente, vamos aproveitar esses 30 dias e raciocinar como que nós estamos vivendo 2023. Tá certo? E se tivermos notícia de alguém que está pensando em suicídio, vamos acatá-la. Vamos trazer para os nossos braços. Vamos orar em favor dela. Vamos fazer o bem em favor dessa pessoa. Que é uma coisa interessante. Se você tem um filho que está entrando para droga ou para depressão ou que está falando em suicídio, faça o bem em nome dele. Certo? Mostra para ele, meu filho, olha, existe isso e isso na vida. Nós temos um exemplo aqui de Ituiutaba, que foi o Jerônimo Mendonça. Todo mundo aqui deve conhecer a história do Jerônimo Mendonça. Ficou a vida inteira numa maca. E uma vida inteira fazendo o bem. Não desanimou. Não desanimemos da vida. Eu estou encerrando, né? Nós estamos encerrando. Faltam 6 minutos. Dá para... Ó, ela falou que... Ó, gente, olha... Aqui, eu vou falando, né? Não, mas tem uma pessoinha me esperando lá em casa, que é uma pessoa tão linda, sabe? E eu vou correndo para ver ela de novo. E ela está sozinha. E hoje está voltando o meu neto, que está ali atrás, o Bruno. Né? Olha, o Bruno, só para vocês terem uma ideia, meu neto, estava morando aqui, está voltando para Monte Carmelo. É mais bonito do que eu vou. Que vantagem, hein, gente? Eu queria encerrar, fazer as considerações finais. O Wellington falou sobre a importância da vida. Eu queria lembrar uma passagem que me marca muito. Aliás, hoje nós levamos a nossa filha Eva a uma gastro aqui em Uberlândia, porque ela tem intolerância ao glúten e ao trigo, aliás, e ao leite, a proteína do leite. E a médica falou algo tão interessante que resume tudo o que nós dissemos aqui hoje, ou o que tentamos dizer. Viver é perder e ganhar. A criança perde o colo, ganha liberdade. Perde o peito, ganha carne, ganha o mundo de nutrições. Então a vida é esse desafio ou essa dualidade entre perder e ganhar. E para encerrar,
Eu queria lembrar uma passagem que me marca muito. Imagine que todos nós fôssemos clientes de um banco e que todos os dias fossem depositados em nossa conta R$ 86.400, para que pudéssemos gastá-lo da melhor forma possível, mas com uma condição: na noite desse dia, essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam novamente depositados na nossa conta. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco se chama vida. Todos os dias Deus deposita em nossa conta 86.400 segundos para serem usados da melhor forma possível, amando, servindo, instruindo, perdoando, recomeçando. Queres saber o valor de um ano? Pergunte a um aluno que foi reprovado. Queres saber o valor de um mês? Pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Mas se queres saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal que tem que preparar toda semana um editorial novo, com matérias novas e fiéis. Queres saber o valor de um dia? Pergunte a um pai de família que tem que sair todos os dias, faça chuva ou sol, para trazer o sustento de forma honrada para a família. Queres saber o valor de um minuto? Pergunte a quem se escapou de um acidente que seria fatal. Queres saber o valor de um segundo? Pergunte àquele que perdeu uma viagem de negócios que seria importante e decisiva na sua vida. Mas se queres saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte ao medalhista olímpico que foi prata em uma Olimpíada. O ontem, meus irmãos, é uma história. O amanhã, uma incerteza que pertence a Deus. O hoje, uma dádiva. Por isso ele se chama presente. Vivamos a nossa vida da melhor forma possível. Muito obrigado. Queria só deixar um convite para todos. No dia 12 de fevereiro, das 8 ao meio-dia, é um domingo, o Quincas Veloso, o Dr. Rodolfo Gadia, oncologista, e o Dr. César Augusto, psiquiatra, vão estar realizando em Tupaciguara, que nós estamos com índice de suicídio muito elevado em Tupaciguara. Eles vão realizar um seminário lá, das 8 ao meio-dia, cujo tema será a vida e o viver. Então, serão abordados assuntos como suicídio, depressão, drogadição, dependência química. Podem convidar pessoas que atravessam esses desafios, pais, mães, que vai ser uma alegria receber a todos lá. No auditório do Colégio Estadual, lá na Praça Central. Todo mundo sabe onde é, das 8 ao meio-dia. E só para finalizar, em dezembro nós tivemos os 3 lá no Instituto Espírita do Amor, e teve um suicida que mandou uma carta para sua mãe. Um suicida. E ele trouxe uma frase: que todos são assistidos por Deus, inclusive os suicidas. E que o sofrimento dura enquanto ele ou nós estivermos distantes de Deus.
Muita paz a todos, desculpem o avançar do horário e muito obrigado pela oportunidade, gente. Nós estamos encerrando, agradecendo vocês por esse momento e convidando, né? Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o programa online, né? Que é o Prosa Espírita. Aí vocês, entrando no YouTube, né? Vocês vão conseguir. Rádio Fraternidade, é o mais fácil, Rádio Fraternidade. Quem vai ser o nosso próximo convidado, você lembra? André Sobreiro, que é do estado de São Paulo, de Severínia. Nós agradecemos a vocês todos. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês. No mínimo, mais umas 200 vezes eu ainda vou visitar essa casinha aqui. Né? Não vai ser mediunicamente, não. Pessoalmente. Né? Esses dois, eles vivem me desencarnando, viu, gente? Boa noite a todos, um beijo no coração de vocês. E um abração aí pro Dr. Paulo, que tinha muito tempo que eu não via, né? Esse amigão, ele e a esposa. Primeira vez que eu vim cá, eles estavam. Né? Beleza, fiquem todos com Deus. Uma boa semana.